Olá galera, bom dia, bom dia, bom dia. Seguinte, hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre termologia, ou seja, estudo da temperatura, ou será estudo do calor, ou estudo da energia térmica. Então tá vendo como existem várias palavrinhas aí que nós precisamos de conceitos? Beleza. Então quando a gente fala sobre temperatura, nós temos aí várias situações para desmistificar. Ou seja, nossa, hoje tá um calor. Será que faz sentido essa frase? Será que ela foi colocada da forma mais coerente? Dá uma olhada aí nessa HQ, nesse quadrinho. A água está muito fria. Agora está muito quente. Agora está muito fria. Agora está muito quente. A água está muito funda. Então, assim, Calvin tenta aí te confundir com relação às diversas sensações que nós temos ao falar sobre temperatura. Então, perfeito. Então, o que seria a temperatura? Então, primeira coisa extremamente importante. Quando nós estamos falando de temperatura, normalmente já vem ali o conceito do livro didático, grau de agitação das moléculas. Tá, mas será que somente esse conceito é o suficiente para responder a todas as situações? Para compreender todo e qualquer fenômeno natural? Então, é um pouco complicado, não é não? Então, quando a gente fala em agitação das moléculas no espaço, então como que eu vou mensurar a temperatura do espaço? Sendo que lá tem o vácuo. Ou eu não posso medir mais a temperatura do espaço? Então, tá vendo que esse conceito tem uma limitação? Na verdade, essa é a explicação. Há uma certa limitação com relação às situações. Então, temos que pensar um pouquinho mais em como fazer isso. Então, beleza. Então, vamos partir do basicão. Termômetros. Se a temperatura é uma grandeza, então lembra lá. Grandeza, uma medida. Claro que não se restringe somente a isso. Tem várias características que eu vou suscitando ao longo do vídeo. Mas bora lá. Então, grandezas são medidas. Se são medidas, eu preciso de um dispositivo. Esse dispositivo, o tal do termômetro. Então, o termômetro ele vai me dizer ali de forma mais prática, objetiva e o mais preciso possível da temperatura ou de uma pessoa, ou de um ambiente, ou da sua geladeira. Então, lembra que na sua geladeira tem um tal de termostato? É algo bem semelhante. Então, ele é um dispositivo elétrico que ele vai te dar noção da temperatura que tem ali na sua geladeira. Então, lembrando, qual o objetivo da geladeira? Até então não é resfriar os alimentos? Tá, mas e como que isso é feito? Então, tá vendo que tem várias coisinhas, várias ações, vários fenômenos que ocorrem ao longo do seu dia a dia e que estão relacionados a essa parte da física? Pois é, então vamos entender isso melhor. Então, bom, temos vários tipos de termômetros, beleza? Os mais conhecidos, tenho certeza que vocês já ouviram falar deles. Eu tenho o termômetro do Celsius, eu tenho o termômetro do Fahrenheit e tenho o termômetro do Lord Kelvin, beleza? Então, seguinte, termômetros, nós já sabemos para que serve. O intuito é medir algo. Tá, mas ele vai medir a partir de algum tipo de referência. Por exemplo, quando você pega o termômetro que tem na sua casa, o analógico, você observa que nós temos ali uma coluna de vidro. E nessa coluna de vidro, geralmente tem algum tipo de elemento químico, beleza? Na maioria das vezes é o mercúrio, tá? Por suas características, ou seja, por ele estar líquido em temperatura ambiente. Então, quando houver ali uma dilatação desse líquido, quando ele aumentar o seu volume, ele vai marcar aqui, né, nessa régua centigrada, não é isso? Então não é à toa que a escala de Celsius antes era conhecida como escala centígrada, por ser dividida em 100 partes, tá bom? Esses três foram os únicos a fazer um termômetro? Claro que não. Então nós temos que entender aí as contribuições científicas por meio de um processo. Então vários outros e outras tentaram criar modos de você aferir a temperatura, beleza? Então, aferir, medir. Então anote aí também, por favor.
Então, bora atrás aí desses termômetros. Bom, quando nós falamos sobre termômetros, nós falamos também sobre definições de padrões, tá certo? Então, a primeira coisa que você vai anotar no seu caderno, pontos de fusão e ebulição. Por que isso? Porque são temperaturas específicas em que nós temos ali uma mudança de fase, tá certo? Então, aqui, ó, nessa sua imagem, aparece aí, ó, ponto de gelo, ponto de vapor. Então, aqui nós iremos utilizar algumas ferramentas matemáticas na tentativa de fazer o quê? Simples, converter uma temperatura em outra. Então, observe, qual é o ponto? Em várias partes do mundo, diversos cientistas criaram termômetros diferentes. Então, tem o termômetro de Celsius, tem o termômetro de Kelvin, por aí vai. Não é à toa que quando você está assistindo um filme estadunidense, por exemplo, ou um filme inglês, você vai observar que as temperaturas, elas estarão na escala o quê? Fahrenheit, beleza? Então, essa escala Fahrenheit é esse Fzinho aqui que aparece. E normalmente são números muito maiores do que nós estamos acostumados. Então, por exemplo, 100 graus Fahrenheit seria algo, né, próximo aí de 36,5, 36 graus Celsius. Então você até assusta. Opa, será que eu estou com febre? Né, quando você consegue mensurar ali a sua temperatura com um termômetro na escala Fahrenheit. Então, é por isso que é tão importante o senso crítico e saber ter a habilidade em fazer a conversão dessas medidas, tá certo? Então, beleza. Então, o que é importante? Saber os pontos de fusão e ebulição. Bom, primeiro ponto. Segundo, saber utilizar esta equação bonitinha aqui, tá certo? Nada mais é do que uma comparação entre essas duas escalas. Então, observe, eu tenho dois termômetros diferentes, eu sei os pontos de fusão e ebulição dos dois. Então, dá uma olhada, ó. Esse aqui, ó, esse Czinho, tenho certeza que você já conhece, que é a tal da escala Celsius, de Under Celsius. O jovem que sugeriu esses numerozinhos aí. Então, 0, ponto de gelo, ou seja, quando há solidificação. 100, quando há o que? A ebulição. Ah, professor, mas quando há solidificação de quê? Quando há ebulição de quê? Perfeito. Aqui nós estamos levando em consideração, nós estamos falando da substância mais abundante. Nós estamos falando da água. Posso utilizar outro tipo de líquido? Sem problema algum. Posso utilizar um sólido? Posso utilizar? Pode. Não é um problema. Até porque a água, né, ao mudar de fase, ela vai ficar sólida. Mas, enfim, o ponto é, nós sempre utilizamos a água como referencial, tá certo? Inclusive, tem até um fenômeno bem curioso que ocorre quando você coloca a sua garrafinha de água no congelador. Não tenho dúvidas que você já percebeu isso, que quando você deixa uma garrafinha com água muito tempo no congelador, ela vai congelar, a água que está ali dentro vai congelar, e ela vai expandir. Olha que loucura. E é algo que normalmente não é esperado. Porque ao reduzir a temperatura, você espera que a matéria, ao invés de dilatar, ela venha se contrair. Então é o que nós chamamos de dilatação anômala, ok? E que é algo que a gente vai conversar também ao longo dessa aula, tá certo? Então, beleza. Então nós temos escala Celsius, nós temos escala Fahrenheit e nós temos ainda aqui uma tal de escala Kelvin, que eu acredito que você também conheça. Então, só apagar aqui. Então, aqui eu tenho mais uma escala, tá certo? E essa escala, ela também tem seus pontos de fusão e ebulição. A escala Kelvin, ela também é centigrada, ou seja, ela é dividida em 100 partes. O ponto de fusão é 273 e o ponto de ebulição é 373, tá certo? Então, eu posso até continuar a linha aqui desse meu desenho. Eu vou colocar aqui, ó, θK. Então, outra coisa importante. Dependendo do livro que você estiver utilizando,
Podem ser utilizados as letras T ou o φ, o θ, perdão. O φ é esse aqui, ó, é diferente. Então, o φ geralmente é utilizado para conceituar fluxo de calor, que também está relacionado com o que a gente está falando. O θ seria o quê? O mesmo que temperatura. E detalhe, ainda pode aparecer aqui, ó, um delta. Um delta para significar o quê? Variação de temperatura. Então lembra aí, ao longo do dia, a temperatura da sua cidade, ela vai se manter constante? Olha, é muito complicado que a temperatura da sua cidade se mantenha, principalmente se você morar em Brasília ou em alguma região aqui próxima ao centro-oeste. Então, assim, as variações de temperatura são muito bruscas, então a gente até brinca no sentido de que muitas vezes em um dia nós temos ali todas as estações do ano. Então, temos que tentar compreender isso. Por que isso acontece? Será que faz sentido? Será que é só em Brasília? Ou é em outra capital, ou em outra cidade? Será que é ali aos arredores do nosso país, essas características vão se manter? Ou em outros países, ou em outros hemisférios? Então, tá vendo como o nosso referencial vai mudando? Então, pois é. Então, primeiro ponto, ó, escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin. E detalhe, toda vez que você estiver fazendo uma atividade, um exercício sobre variação de temperatura, sobre escalas termométricas, você fará isso. Você vai desenhar essas escalas. Então, ó, Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Ponto. Então, observe. Aqui nós temos as três escalas. Então, digamos que eu tenho ali 10 graus Celsius. Então, eu tenho 10 graus Celsius e eu quero converter essa temperatura tanto para Fahrenheit quanto para a escala Kelvin. Então, lembrando que o Kelvin não tem essa bolinha aqui não, tá? Isso é só para representar que é uma escala absoluta, ou seja, a escala que nós utilizamos ao longo dos processos científicos na tentativa de facilitar a compreensão. Reza a lenda, pelo menos. Então, bora lá. Então, de 10 graus Celsius para Fahrenheit. O que você fará? Você vai desenhar a escala Celsius, você vai desenhar a escala Fahrenheit. Escreve aqui, ó, 10 graus Celsius. Concorda comigo que esse 10 graus Celsius, ele necessariamente vai ser igual a um valor aqui em Fahrenheit? Então eu vou colocar aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Você pode colocar x, você pode colocar y, ou qualquer outro tipo de variável que você achar que faz sentido. Tranquilo? Mas, para facilitar, vamos colocar aqui, ó, TF, de temperatura em Fahrenheit. Beleza. Dito isso, aqui, ó, pontos de fusão e ebulição. 0 e 100, na escala Celsius. Fahrenheit, 32, 212. Observe, não fiz nada diferente daqui. Feito isso, o que você fará? Primeiro nós vamos pegar isso aqui, ó, essa correlação, tá certo? Então você vai escrever assim, ó. Vou pegar aqui o Fahrenheit para facilitar a minha vida. Temperatura em Fahrenheit menos 32, que é o ponto de fusão, dividido ebulição menos fusão. 212 menos 32. Isso aqui vai ser igual. Vou voltar aqui para o verde, ó. TF não equivale a 10, então vou colocar 10 menos a mesma coisa que eu fiz aqui, eu farei do outro lado. Então, 10 menos 0 dividido por 100 menos 0. Captou? Então, ó, mole. Esse menos esse dividido por esse menos esse. Então, vai ser sempre essa relação que você fará. Então, observe, o de azulzinho aqui é a temperatura em Fahrenheit, o de verde é a temperatura em Celsius. Tranquilo? Então, continuando aqui, ó, perceberemos TF menos 32 dividido 212 menos 32 dá 180. Ou seja, a temperatura em Fahrenheit ela é dividida
em 180 unidades. Então, eu dividi isso aqui, ó, 180 vezes, tá bom? Do 32 até o 212. Então, dá uma olhada. Aqui na Celsius, ó, 100 e 0. 100 menos 0 não vai ser igual a 100? Então, bora anotar aqui. Então, aqui vai ficar 10 dividido por 100. Mole, mole. Então, observe. 0 graus Celsius, 32. 273. De 373 até 273, concorda que também nós temos 100 unidades? E aqui nós também temos 100 unidades. Por que isso é importante? Ó, dá uma olhada. Digamos que um objeto está a 273 Kelvin. Se eu aumentei aqui de 1 Kelvin, vai para 274. Então aqui, ó, eu aumentei de uma unidade. Se eu vou lá para o Celsius, isso aqui também vai aumentar de uma unidade. Então aqui vai de 0, vai para 1 grau Celsius. Tudo bem? Nada de novo sobre o Sol. Beleza. Qual é a sua preocupação? O que você tem que ficar alerta? Aqui, ó, não faz sentido ir de 32 para 33. Por quê? Porque nós não temos 100 unidades. Nós temos 180. Ou seja, ó, dá uma olhada, ó. Se eu posso cortar esse 0 e esse 0. Só para você fazer uma relação. Se aqui eu aumentar de 10 unidades, aqui eu vou aumentar de 18. E aqui eu vou aumentar dos mesmos 10. Porque aqui é centígrado e aqui é centígrado. São 100 unidades. Captou? Então, por exemplo, se aqui eu aumentar de 1 grau, de uma unidade, perdão, eu vou aumentar 1 grau em cada uma dessas escalas. Aqui já seria de quanto? 1,8. Tá certo? Então aqui, ó, a temperatura mais coerente é 33,8. Ou seja, a gente sempre vai subindo de 1 em 1,8 até chegar no 212. Enquanto aqui sobe de 1 em 1,8, aqui vai subir de 1 em 1. Tudo bem? Ah, professor, mas por que é desse jeito? Bom, porque Fahrenheit construiu, arquitetou essa escala para funcionar dessa maneira. Beleza? Claro que na época ele teve suas motivações. Ele foi utilizando substâncias diferentes e na tentativa de entender qual é o ponto de gelo e qual é o ponto de vapor. Tá certo? Então, beleza. Então, continuando aqui na nossa equação. Então, isso aqui é o que a gente chama de variação, tá? Vamos chegar lá. Então, aqui, ó, TF menos 32, 180, 10 e 100. Aqui, você consegue enxergar somente uma variável. Ou seja, vou terminar isso? Vou, tranquilamente. Então, aqui, ó, matemática basicona. Mas antes de fazer essa matemática básica, eu vou te mostrar outra coisinha aqui. Tem como a gente simplificar isso aqui, tá certo? Ah, professor, posso cortar esse 0 com esse 0? Pode, sem problema algum. Mas antes disso, eu vou te mostrar outra coisa. Eu posso fazer o seguinte, ó, 180 e 100. Eu poderia aqui, ó, dividir esse valor por 20 e dividir esse valor por 20. Por que eu vou fazer isso? Vou te mostrar agora. Aguenta aí. Então, vou repetir o TF menos 32. Aqui, ó, 180 dividido por 20. Concorda comigo que vai dar 9? Então, ó, 2 vezes 9 dá 18, vai dar 180. Isso aqui é igual. Vou repetir o 10, que é a temperatura em Celsius. Então, vou até colocar aqui, ó, temperatura em Celsius. Só para tu lembrar. E aqui embaixo, ó, 100 dividido por 20, mole, mole. 5. Então, opa, bacana. Então, aqui, ó, TF menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5. Então, aqui, só para que você entenda, é essa equação que vai aparecer no seu livro didático. Vai aparecer assim, ó.
Para eu fazer a conversão entre Fahrenheit e Celsius, vai aparecer isso aqui. Aí vai aparecer uma outra equação de Fahrenheit para Kelvin, de Celsius para Kelvin. Então você vai ter ali diversas equações para fazer essa conversão. Contudo, entretanto, todavia, nós podemos utilizar sempre a mesma relação, tá certo? Então aqui, ó, se você faz sempre essa mesma relação, não preciso nem decorar a forma de converter de uma escala para outra. Vou te dar outro exemplo? Vou te dar outro exemplo. Tenha fé, irmão. Então, bora lá. Aqui eu fiz de Celsius para Fahrenheit. E se fosse de Celsius para Kelvin? Concorda comigo que vai ser bem mais fácil? Porque aqui, ó, aqui não são 10 unidades. E aqui também não são 10 unidades. Então, se aqui são 10 graus Celsius, aqui também vai ser o quê? 10 graus. Então, 273 mais 10, 283. Mole, mole. Então, enquanto aqui for 10 graus Celsius, aqui vai ser 283 Kelvin. Ah, professor, mas você não falou que vai ser 10 e 10? Sim, falei. Só que aqui, ó, o início é zero. Então, o ponto de partida, o ponto de gelo, não é 0 graus Celsius? E do outro lado, o ponto de partida também é zero? Não. Então, aí, ó, nós temos um probleminha. Que o ponto de partida é 273. Então, se o ponto de partida é 273 mais 10 vai dar o quê? 283. Professor, ainda não entendi. Beleza? Então, bora lá. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tá vendo que aqui eu fiz uma comparação? Então, vou pegar aqui o verde aqui, ó. Bora lá. Então, aqui, ó. A nossa comparação agora vai ser o quê? Entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. O que você fará? A mesma coisa que eu fiz aqui. Então, vamos até copiar para dizer, facilitar nossa vida. Vou fazer aqui uma comparação. Tranquilo? Então, ó, vou comparar. Só que dessa vez, essa comparação ela vai ser um pouquinho diferente. Eu vou utilizar Celsius e Kelvin. Ok? Então, vamos apagar esse aqui. Então, aqui não será Fahrenheit. Eu vou utilizar Kelvin. Na verdade, vamos facilitar aqui, ó. Vou só trocar o quê? Os pontos de fusão e ebulição. Tá certo? Então, bora lá. Aqui em Kelvin vai ser 273. Aqui será 373. E aqui a temperatura que eu não conheço. Lembrando que essa temperatura vai ser correspondente a 10 graus Celsius. Então, como que eu farei isso? Então, bora lá. Farei a mesma regrinha que eu fiz anteriormente. Vou pegar aqui, ó, 10 graus Celsius. Então, deixa eu pegar aqui o verde. 10 menos 0. Opa. Deixa eu só modificar aqui. Dividido por 100 menos 0. Beleza? No meio, menos de baixo, dividido pelo de cima, menos de baixo. Isso aqui vai ser igual TK menos 273 dividido 373 menos 273. Lembrando, o que eu fiz aqui é uma aplicação do que vocês já provavelmente já ouviram falar na matemática, que é o que nós chamamos de teorema de Thales. Beleza? Então, é uma mera aplicação do teorema de Thales. Então, fiz a mesma coisa que eu fiz aqui na outra, beleza? Não mudei nada. Então, ó, dito isso, vamos continuar aqui nossa equação. Então, vai ficar aqui, ó, 10 dividido por 100 é igual a TK menos 273 dividido 373 menos 273. Concorda que dará os mesmos 100? Olha que bacana. Olha mole. O que eu posso fazer aqui? Ó? Posso cortar esse 100 com esse 100. Não são iguais? Então, aqui em membros diferentes. Ou seja, como é que eu posso escrever isso aqui? A temperatura em Celsius vai ser igual à temperatura em Kelvin menos
273. Então, está aqui a minha equação que fará a correspondência entre essas duas grandezas. Ou eu ainda poderia escrever de uma outra forma. Eu poderia escrever assim, ó. TK é igual a TC mais 273. Tá vendo? Ó, que eu só tá menos, passei para o outro lado, mais. Nada de novo sobre o Sol também. Então, ó, tá aí uma outra equação. Tu precisa decorar isso? Não. Não faz sentido algum você decorar. E detalhe, só vou fazer essas medidas já conhecidas, essas escalas já conhecidas? Não. Você pode inventar uma escala. Bora lá inventar uma escala. Então, por exemplo, eu quero fazer uma comparação. Quero fazer uma comparação entre a escala Celsius, que eu já conheço os pontos de fusão e ebulição, e deixa eu ver o quê? Vamos inventar aqui uma escala, a escala Chuchu. Então, na escala Chuchu, os pontos de fusão e ebulição, detalhe, a escala Chuchu não existe, estou inventando agora. Então, bora lá. Escala Chuchu, ela vai de 5 graus, Chuchu, obviamente, até 205 Chuchu. Ou seja, 100 graus Celsius, que é quando a água entra em ebulição. Isso nas condições normais de temperatura e pressão, beleza? Na escala Chuchu seria 205. Então, bora observar. Aqui, a quantidade de divisões é de 100 unidades. Já aqui na Chuchu, a quantidade de divisões vão ser de quantas unidades? 200. Então, você concorda comigo que toda vez que eu elevar 1, aqui eu vou ter que subir quantos? 2 unidades? Ó, 1 unidade, 2 unidades. Então, aqui, ó, de 0 para 1. De 5, que é o início, não vai para 6. Porque eu não tenho que somar 2 unidades, então iria para 7. Aqui é para 2, 9. 3, 11. E assim sucessivamente. Captou? Você pode fazer desse jeito? Sem dúvida alguma. Lógica está aí para ser usada. Ou nós podemos também utilizar o teorema de Tales. Então, como seria isso? Vou colocar aqui de outra cor. Temperatura em Celsius, que está aqui, será equivalente a uma temperatura X, que é a de Chuchu. A uma temperatura Chuchu. E como que eu posso fazer isso? Bora lá. Temperatura em Celsius menos 0, dividido 100 menos 0. Mesmo esquema que eu fiz lá em cima. Do outro lado, temperatura Chuchu menos 5, dividido por 205 menos 5. Vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim. Beleza? Então, vai ser sempre de forma linear. Então, aqui, observe. Tem como eu achar essa temperatura Chuchu? Tem. Então, vai ser aqui, ó. TC TC sobre 100 vai ser igual a TX menos 5 dividido por 205. Ó, 205 menos 5 não vai dar 200? Então, mole, mole, facilitou a minha vida. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. 2 e 1. Então, olha que bacana. Facilitou a minha vida. Ficou assim, ó. TC vai ser igual
Tchu menos 5. Acabou. Então aqui eu tenho mais uma equação que você acabou de criar. Então você definiu como será a conversão da temperatura em Celsius para a temperatura chuchu. Ah, professor, mas eu quero chuchu. Sem problema. Você vai pegar esse menos 5 que está aqui negativo, vai passar para o outro lado positivo. Então vai ficar assim, ó. T chuchu vai ser igual se estava menos 5, ficará mais 5. E aqui, TC. Captou? Menos 5 passou para o outro lado, mais 5. Só isso. Dúvidas, travas, dramas? Então, basicamente, o lance das escalas termométricas é esse. O ponto importante, saber essa relação de Thales aqui. Porque daí você pode fazer qualquer tipo de escala. Tudo bem? E detalhe, além disso, também é importante traduzir isso em gráficos. Normalmente, a gente trabalha um pouquinho de gráfico também, tá? E como nós temos aqui uma equação de primeiro grau, esse gráfico geralmente sempre será uma reta. Então, você terá aqui um eixo Y e um eixo X, um gráfico cartesiano, plano cartesiano, e aqui nós iríamos o quê? Representar essas duas temperaturas. Ora, um eixo vai ser Celsius, ora, o outro eixo vai ser chuchu, por exemplo. Beleza? Então, tu vai pegar aqui o valor na escala chuchu, o valor na escala Celsius e ligar os pontos. Nada além disso. Então, aqui, ó, por exemplo, tá vendo que eu coloquei aqui, ó, 1, 3, 2, 5, 7, 9, 11. Beleza? É o que você fará aqui nessa escala. Então, ó, chuchu, 5, 7, 9. Escala Celsius. Essa escala Celsius só ficou meio feia, né? Mas, enfim, acredito que você vai entender. 1, 3, 5, 4, por assim. Então, ó, 1 com 5, 2 com 7, 3 com 9. Nada disso é algo novo para ti. Tenho certeza que você já fez isso milhões de vezes nas equações de matemática. Tudo bem? Tá aqui, ó. A tradução do meu cálculo, a tradução desses dados em um gráfico XY, ou no plano cartesiano, como queira chamar. Tá certo? Bom, então, próximo vídeo nós conversamos um pouquinho mais sobre dilatação e calorimetria. Um abraço e até a próxima.